Boa tarde. Hoje a gente vai continuar fazendo a correção do exercício que foi passado na semana passada, ok? Vamos lá. Primeira questão. Escreva a função horária do MRU e cite o que significa cada símbolo da equação. Primeira. Quais são as funções horárias que nós temos no MRU? Temos a função horária da velocidade, como também a do espaço. Então, vamos lá. Da velocidade, V é igual a ΔS sobre ΔT, que é igual a S menos T0 sobre T menos T0. Quem são esses termos? S0, nossa posição inicial, S, a posição final, T0, tempo inicial, e o T, o tempo final. Certo? Com isso, nós encontramos a velocidade. Temos ainda a função horária do espaço, S é igual a S0 mais VT. Quem é o S? Como dissemos na função anterior, S é a nossa posição final, S0 a posição inicial, o V a velocidade e o T o tempo. Número 2. Escreva as funções do MRUV, citando o significado de cada termo. Temos também a função horária da velocidade, V é igual a V0 mais AT. Aqui já surge um elemento novo, que é a aceleração. Então temos a velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo. A função horária do espaço, S é igual a S0 mais V0 de t mais AT ao quadrado sobre 2. S0, nosso espaço inicial, V0, velocidade inicial, T do tempo, a aceleração, T do tempo novamente, porque é para um instante, a função do espaço em determinados instantes. E temos ainda a função horária da aceleração, que é igual a ΔV sobre ΔT, que é igual a velocidade final menos a velocidade inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. V final, V inicial, T final, tempo inicial. Na terceira questão. O que é um movimento acelerado? Movimento acelerado, a gente tem que lembrar que é quando temos, no caso do MRU, no V, né? Nós temos que lembrar que a aceleração e a velocidade, elas têm que estar em sintonia. Então, a aceleração maior que zero e a velocidade maior que zero. Ou a aceleração menor que zero e a velocidade menor que zero. Se acontecer a divergência entre um dos dois, a aceleração for maior que zero e a velocidade menor que zero, isso não pode ser considerado um movimento acelerado, e sim um movimento retardado. E qual a fórmula da aceleração? Fizemos na questão anterior, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. E lembrando que é sempre em metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado. Na aceleração entra esse ao quadrado aqui. Quarta questão. A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S é igual a 100 mais 20t. Determine em unidades do Sistema Internacional. Letra A posição inicial. Vamos lá. Posição inicial. Primeiro, é necessário fazer um comparativo com a fórmula original da função horária do espaço, que é S é igual a S0 mais VT. Posição inicial, então S0, quanto?
100. Vamos adotar metros como unidade de medida. Então, 100 metros. Letra B, a velocidade. Outro comparativo aqui vai ser quanto? 20 metros por segundo. A posição final em 30 segundos. É só pegar a função que ele nos ofereceu e substituir o 30 no lugar do t. S é igual a 100 mais 20 vezes 30. S é igual a 100 mais... Vamos ver quanto é 20 vezes 30. Mais 600. S é igual a 700 metros. Aí vamos agora para a questão de número 5. Um carro partindo do repouso leva 5 segundos para alcançar a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule sua aceleração média. Vamos lá, 5. Ele gasta 5 minutos até chegar à velocidade de 20 metros por segundo. E a questão já diz que ele parte do repouso. Então, nós temos uma velocidade inicial 0 e um tempo inicial que é também 0. Sabendo disso, é só jogar na fórmula. A é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração é igual. Velocidade final foi quanto após os 5 segundos? 20. E a inicial, já que parte do repouso, é quanto? 0. E o tempo? O tempo final foi quem? 5, que é o tempo gasto até alcançar essa velocidade. E o inicial, 0. A é igual a 20, que tira 0, 20. 5 menos 0, 5. A aceleração é igual a 20 por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Sexta questão. A equação horária de um móvel é dada por... A mesma coisa do item anterior, ele já vai nos oferecer a função horária. S é igual a 10 menos 2t. Encontre a posição inicial, a velocidade e o instante em que ele passa pela origem. E ainda diz que o S vai ser igual a 0. Então, primeiro, a posição inicial faz o comparativo com a função horária original. Aí vamos lá. Posição inicial é o nosso S0. Então, é quanto? 10. Então, S0 é igual a 10. Aí vem depois a velocidade. Comparativo novamente. Nesse caso aqui, a gente tem uma divergência entre o sinal. A fórmula original é positiva e na função que a questão ofereceu está negativo. Está errado? Não. O menos 2 é apenas para indicar que é um movimento retrógrado. Então, a velocidade é igual a menos 2 metros por segundo. E aí vem ainda pedindo o instante em que passa pela origem, quando S é igual a 0. Nesse caso, é só substituir na função. Aí vem S é igual a 10 menos 2t. O S é 0, então fica 10 menos 2t. Passo 2t para cá, 2t é igual a t é igual a 10 sobre 2, t é igual a 5. Como a velocidade de agente adotou metros por segundo, vamos colocar que o tempo está em segundos. Questão de número 7. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado, seguindo a equação horária sétima. Vamos lá, sétima. A equação horária que eles nos fornecem é essa. S é igual a menos 2t mais 4t ao quadrado. Julgue os itens como certo ou errado. Letra A. A velocidade inicial do corpo é de menos 2 metros por segundo. Vamos continuar fazendo os comparativos com as funções originais. S é igual a S0 mais V0 de t
mais AT ao quadrado sobre 2. Letra A. Vamos. S0 a gente não tem na função que a questão oferece, mas temos aqui o que ele pede, velocidade inicial do corpo. Então, V0 é quem? Menos 2, que aconteceu a mesma coisa da questão anterior. Veio com um sinal negativo. Está errado? Não. Isso é apenas para indicar que o movimento é retardado. Então, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Letra B. A aceleração do corpo é de 4 metros por segundo. Aqui, aceleração aqui, aceleração aqui. Só que a gente tem que perceber que na função original é dividido por 2, o que não acontece na função que a questão oferece. Ele já dividiu por 2. Então, a gente vai precisar pegar esse 4 e multiplicar primeiro por 2 para saber quanto era, que no caso é 8. Então, a nossa aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. E desculpa, na letra A eu coloquei metros por segundo ao quadrado, mas é metros por segundo, porque é a velocidade. Então, 8 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra A o item está correto, né? Na letra B o item está errado. E na letra C, ele diz, no instante em que t é igual a 2 segundos, o corpo estará na posição de 20 metros. Vamos lá, substituir. S é igual a menos 2t mais 4t ao quadrado. Ele quer que a gente use que t seja quanto? 2 segundos. Então, S é igual a menos 2 vezes 2 mais 4 vezes 2 ao quadrado. S é igual a quem? Menos 4 mais 4 vezes 2 ao quadrado, 4. S é igual a menos 4 mais 16, do 4 vezes 4. S é igual a menos 4 mais 16 é igual a 12 metros. Diferente do que ele informou, então a C também é errada. Questão de número 8. Um veículo trafega em uma pista a 20 metros por segundo. De repente, o sinal de trânsito à sua frente fica amarelo e posteriormente vermelho. Considerando que o motorista tenha levado 5 segundos para frear completamente o carro, calcule o módulo da aceleração do carro. Vamos lá. Qual foi a nossa velocidade inicial primeiro? Na questão do número 8. Ele estava a 20 metros por segundo e depois ia frear. Então, a velocidade inicial é igual a quanto? 20 metros por segundo. E qual vai ser a velocidade final, já que ele parou? Vai ser igual a 0. Depois vem, a gente precisa ainda do tempo. E diz assim, considerando que o motorista tenha levado 5 segundos para frear completamente o carro, calcule em módulo a aceleração do carro. Se ele levou 5 segundos, então começou a contar a partir de quando? O tempo inicial vai ser quando? Quando ele estava a 20 metros por segundo. E o tempo final vai ser quando ele parou, que é 5 segundos. É o tempo gasto até que ele consiga parar. Aí a questão pede em módulo a aceleração do carro. Fórmula da aceleração. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração é igual à diferença das velocidades. Velocidade final foi quanto? 0. E a inicial foi quanto? 20. Tempo final, 5. Tempo inicial, 0. A aceleração é igual a menos 20 sobre 5. A aceleração é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. O menos, lembre, é simplesmente para indicar que o movimento é o quê? Retardado. Questão de número 9. Um carro partindo do repouso adquire velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Calcule a aceleração em escala média desse carro em metros por segundo ao quadrado.
Primeiro, ele pede que a nossa resposta seja dada em metros por segundo ao quadrado. Então, vamos pegar esses 72 km por hora e transformar em metros por segundo. Como é que faz? 72 km por hora para metros por segundo. A gente divide por 3,6, que vai dar quanto? 72 dividido por 3,6. 20 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade. Agora vamos. Calcule a aceleração escalar média desse carro. Simples. A gente já tem. Só basta fazer o quê? Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é quanto? 0. E a velocidade final foi quanto? No que a gente descobriu, 20 metros por segundo. O tempo inicial vai ser 0 também. E o tempo final vai ser 10 segundos, que é o tempo que ele gastou até atingir essa velocidade. Na fórmula da aceleração, vamos lá. ΔV sobre ΔT é igual. ΔV, diferença entre a velocidade. Velocidade final, 20. Inicial, 0. ΔT, diferença entre os tempos. Tempo final, 10. Tempo inicial, 0. 20 sobre 10. Aceleração é igual a 20 dividido por 10. 2 metros por segundo ao quadrado. Questão de número 10. Um carro de Fórmula 1 acelera de 0 a 216 km por hora. 216 km por hora, já a questão já especifica em metros por segundo, 60 metros por segundo, em 10 segundos. Calcule a aceleração média do Fórmula 1. Acontece a mesma coisa da questão 9. Nós temos o quê? Que ele saiu do 0 e foi até o 216 km por hora, que é os 60 metros por segundo. Então, velocidade inicial 0, velocidade final, vamos já usar em metros por segundo, 60 metros por segundo. Tempo inicial 0, tempo final vai ser quanto? Que a questão dá 10 também. Então vamos lá, aceleração é igual velocidade final menos inicial, tempo final menos inicial. A aceleração é igual 60 menos 0, 60. 10 menos 0, 10. A aceleração é igual a quê? 6 metros por segundo ao quadrado. Na questão de número 11, ela diz assim: um trem de 100 metros de comprimento a uma velocidade constante de 10 metros por segundo demora 1 minuto para... Demora 1 minuto para atravessar uma ponte. Determine o comprimento da ponte. Primeiro, ele quer que a gente descubra quanto mede a ponte. Então, a ponte mede X. A gente não sabe. Ele diz que o trem mede 100 metros. 100 metros. E qual vai ser a nossa distância total? Distância total vai ser 100 mais X. Essa é a nossa distância total. E qual é o tempo? Ele quer justamente que a gente calcule. Ele já especifica o tempo? Não, ele especifica a velocidade. Sim, especifica o tempo. Ele diz que o tempo é 1 minuto. Que em segundos seria o quê? 60 segundos. Bom, a gente já tem a velocidade que a própria questão oferece, que é 10 metros por segundo. Tem o tempo e tem o espaço total que vai ser percorrido. Então, vamos para a fórmula de velocidade. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é a velocidade? 10. Quem é o ΔS, que é o nosso espaço total a ser percorrido? 100 mais X, ou X mais 100, como preferir. E o nosso tempo, 60. 100 mais X é igual a
6, 6 é igual a 600. Aí temos agora x é igual a 600. Sem positivo, vai para o outro lado como negativo. X é igual a 500. Então, o comprimento do nosso trem é 500 metros. Questão de número 12, a última. Durante uma tempestade, um indivíduo vê um relâmpago, mas ouve o trovão 5 segundos depois. Considerando-se o som no ar com velocidade praticamente constante, é igual a 340 metros por segundo. Letra A. A distância que separa o indivíduo e o local do relâmpago. Bom, ele já diz a velocidade e diz o tempo que é gasto. Então, nós temos, se o tempo que foi gasto é 5, então foi do 0 ao 5. E a velocidade é constante, então começou no 0 e foi até o 340. Aí vamos lá, fórmula de velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quem foi a velocidade? 340. Isso aqui é o que a gente quer descobrir, que é o nosso espaço total, a distância que separa sobre o tempo. Quanto tempo gastou para ele ouvir? 5. Meios e extremos, ΔS é igual a 340 vezes 5. 340 vezes 5 é igual a 1.700 metros. Essa é a distância que separa o indivíduo até o espaço que seria percorrido até que ele consiga ouvir o som do relâmpago. Do relâmpago não, do trovão. Aí temos 1.700 metros ou 1,7 quilômetros. É a mesma coisa. Isso na letra A. Letra B. O tempo que a luz levou para ir do local onde foi produzido o relâmpago até onde está o indivíduo, sendo que a velocidade da luz é aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo. Bom, aqui ele já tem a velocidade da luz. E nós descobrimos na questão anterior o espaço que separa o indivíduo até que ele possa ouvir. Então vamos lá, mesma fórmula, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Porém agora ele quer saber o tempo. Então velocidade 300.000, que é igual ao nosso espaço 1,7, que a gente vai usar em quilômetros, já que ele deu a velocidade em quilômetros por segundo. E aqui o ΔT, meios e extremos, ΔT é igual a quem? 1,7 sobre 300.000. Vamos continuar aqui. Dá quanto isso aqui? Vamos lá. 1,7 dividido por 300.000. 5,6. Então vamos lá. ΔT é igual a 5,6 vezes 10 a menos 6. O tempo ele especificou na velocidade, então o tempo está em quê? Em segundos. Ok? Então o tempo gasto seria esse aqui. Sendo assim, a gente encerra a nossa atividade e até a próxima aula.